Muitas vezes a gente deixa de fazer algo por causa de um medo que a gente desenvolveu do que os outros podem pensar a nosso respeito. É um desafio muito grande, lidarmos, né, com a opinião alheia, porque as pessoas elas pensam uma infinidade de coisas e dificilmente a gente vai saber exatamente o que outra pessoa está pensando. Em algumas situações, né, ao longo dos meus atendimentos, às vezes eu até estimulo, né, as pessoas a pensarem assim: tá, como é que você vai saber o que outra pessoa está pensando? Ah, eu posso perguntar a ela e tudo, beleza, mas quando ela te responder, você tem certeza, você tem como ter certeza de que o que ela está dizendo é realmente o que ela está pensando? Às vezes a gente nem consegue ter noção do que realmente o outro está pensando, ele pode simplesmente pensar uma coisa e dizer outra, mas fato é que a gente fica com muito medo e do que outras pessoas podem pensar a nosso respeito, e isso, em certo sentido, é extremamente prejudicial, porque a gente para de fazer planos, a gente para de buscar realizações, a gente para de tentar melhorar a nossa vida, porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer assim, assado? O nosso grande problema é justamente esse, dar crédito demais ao que outras pessoas, muitas vezes pessoas que nem têm tanta importância assim na nossa vida, pensam a nosso respeito. Tem um autor que ele escreveu uma frase que ele disse bem assim: temer os outros nos escraviza, nos amarra e constrange nossos pensamentos e ações. Temer o que outras pessoas pensam nos torna escravos daquela pessoa, nos torna literalmente pessoas amarradas àquela pessoa e simplesmente nos deixa totalmente constrangidos, né, meio que incapazes de expor nossas opiniões e de realizarmos ações que, no primeiro momento, são benéficas para nós mesmos e, consequentemente, podem ser benéficas para outras pessoas que estiveram ao nosso redor também. Simplesmente a gente deixa de ir atrás daquilo que muitas vezes é o que a gente realmente quer para a nossa vida, por temer o que algumas pessoas vão pensar sobre nós. E assim, quem é que tem talvez um papel de importância na sua vida que talvez você possa falar assim, não, o que fulano pensa, o que Beltrano pensa, é muito importante, cara. Eu vou dar crédito ao que ele pensa. A opinião daquela pessoa é tão importante que pode ser que eu até mude a minha opinião por causa da opinião dela. Tem pessoas que talvez são importantes assim na nossa vida e que realmente merecem, são dignas da nossa atenção e da nossa reflexão sobre o que elas pensam. Mas para pensar aí, quantas pessoas você tem na sua vida que merecem esse nível de atenção, esse nível de preocupação com o que ela pensa sobre você? Dificilmente, quando eu faço essa pergunta para os meus clientes, dificilmente passa de 3 pessoas. Quando muito, 5. 5. São pessoas assim, muito próximas, muito íntimas, né? Alguns amigos, né? Mas geralmente fica ali naquele núcleo familiar, né? Marido, esposa, pai, mãe, fica, filho, fica por ali, né? Avô, não foge muito disso. Então, quantas pessoas são dignas de terem as suas opiniões a seu respeito levadas em consideração? Aqui na internet a gente tem, né, gente falando tudo quanto é jeito, né, gente falando um monte de coisa a nosso respeito, muitas vezes sem sequer nos conhecer, nos xingam, acusam disso, acusam daquilo. E imagina se a gente ficar levando a sério todo tipo de comentário estúpido que possa ser feito a nosso respeito na internet. Ou nem precisa ser na internet, né? No ambiente de trabalho, né? No seio, no ambiente familiar, que muitas vezes é muito conturbado, é muito difícil. A gente precisa realmente deixar de ter medo do que possam pensar sobre nós e seguirmos a nossa vida, buscando viver em conformidade com os nossos valores, em conformidade com os princípios que você tem aí que ditam o ritmo da sua vida, fazendo aquilo que você decidiu fazer para melhorar a sua vida, para buscar alcançar os seus objetivos, para se desenvolver enquanto pessoa e ter bons relacionamentos, né, bons comportamentos dentro daquilo que você almeja. Esse é o nosso
é o nosso desafio, né, enquanto pessoas todos os dias, né? Porque se ficarmos pensando demais no que outras pessoas podem pensar sobre nós, eu não vou ter controle sobre a minha vida. Outra pessoa vai ter controle da minha vida. Eu vou fazer as coisas para agradar outras pessoas, né, no primeiro lugar, no primeiro momento. Eu não vou ter uma autonomia. Não que nós sejamos 100% autônomos, nós somos interdependentes. A gente depende uns dos outros. Não tem esse negócio de, eu me dou conta, eu me basto. Isso aí, gente, não é por aí, não. A gente precisa de outras pessoas, né? Direta ou indiretamente. Agora, a gente tem que ter um senso de reflexão, né? A gente precisa pensar por nós mesmos para tomarmos as decisões que a gente precisa na nossa vida, sem ficar preocupado se fulano, beltrano, ciclano vai gostar daquilo ou não. Se ele gostar, beleza. Se ele não gostar, fazer o quê? É a opinião dele, é o que ele pensa, e eu não tenho como mudar isso. Eu posso mudar a mim mesmo, eu posso realizar uma transformação em mim mesmo, e através dessa mudança, dessa transformação, pode ser que a outra pessoa venha a mudar também. Mas para isso acontecer, é um mundo que precisa, né, se movimentar propriamente dito, um mundo na vida daquela própria pessoa, né, um mundo assim, no sentido de refletir bastante, né? Buscar compreender a si próprio para aí então perceber que muitas opiniões que ela tenha a respeito de uma outra pessoa podem estar equivocadas, ou que ela pensa demais na vida alheia e pensa de menos na sua própria vida. Já pensou se todas as pessoas se preocupassem mais com as suas próprias vidas do que com a vida dos outros? Né? Talvez o mundo seria um pouco mais tranquilo, né? Não teria tanta gente enxerida, tanta gente se intrometendo no que não é da sua conta, e dessa maneira a gente poderia, né, até mesmo desenvolver melhores relacionamentos. Mas para isso acontecer, né, sei lá o que precisa ser feito por aí, né? Porque infelizmente a fofoca ela é algo muito intrínseca, né? Tem um livro, deixa eu pegar aqui, esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar. Logo no comecinho do livro, o autor fala um negócio interessante. Ele fala assim, ó: por que damos ouvidos a fofocas? Porque é muito mais fácil, além de ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros do que reconhecer nossos próprios erros. Então, assim, é muito mais fácil ficar, né, apontando o dedo para o coleguinha do que olhar no espelho e pensar seriamente sobre mim mesmo, sobre como eu posso, sobre os erros que eu encontro em mim e como que eu posso melhorar esse negócio, como que eu posso melhorar, desenvolver a mim mesmo. É muito fácil olhar para o outro, apontar erros. Difícil é a gente olhar para nós mesmos. E muitas vezes a gente, por não olhar para nós mesmos, a gente acaba se preocupando demais com o que outras pessoas pensam sobre nós. Então, vamos ser um pouco mais criteriosos e vivermos a nossa vida desenvolvendo uma maneira de pensar e agir no mundo que se preocupe menos com o pensamento de qualquer um. Saiba quem são as pessoas que realmente a opinião delas importam sobre você e busque pautar sua vida a partir daí, através de um raciocínio que te traga um pouco mais de liberdade, autonomia, e deixe de viver escravo do que outros possam pensar a seu respeito. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, deixe um like, também se inscreva aqui no canal. Forte abraço, até a próxima.